Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos estejam bem e se cuidando, certo? Tomando todos os cuidados para que não venha a contrair esse vírus. Tia tá em casa, não tá saindo, certo? Tá se protegendo e também protegendo os outros também, certo? Começamos hoje mais uma semana, né? Nossa segunda-feira, mais uma semana de aulas. Eu espero que vocês estejam aí em casa tendo uma rotina, né? Assistindo as nossas videoaulas, praticando aí, né? Sobre aquilo que a gente estuda, fazendo os exercícios, caprichando na letra. E eu vou aqui deixar mais uma vez um aviso que quando vocês responderem as atividades do livro, vocês encaminhem ela para o meu e-mail, para que eu possa assim estar fazendo a correção, certo? Das nossas atividades, para a gente poder cada vez mais melhorar, certo? Antes da gente começar as nossas aulas de hoje, vamos fazer uma oração, pedindo a Deus proteção, pedindo para que Ele esteja conosco a todo momento, que Ele proteja nossas famílias, que Ele nos proteja, que Ele leve esse vírus para bem longe daqui, que tudo isso acabe, para que a gente possa voltar à nossa vida normal, certo? Para que a gente possa estar matando a saudade, eu a saudade de vocês, vocês a saudade dos colegas, certo? A saudade de tudo aquilo que a gente vivia antes desse vírus chegar na nossa sociedade. Vamos rezar hoje um Santo Anjo do Senhor, certo? Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então, que Deus ele venha estar nos iluminando e nos abençoando a cada dia, certo? E aí a gente vai dar início agora à nossa aula. A gente vai estudar duas disciplinas hoje. E nessas duas disciplinas, dois conteúdos diferentes, certo? Na nossa disciplina de ciências, a gente vai estudar sobre as partes da planta. E para a gente saber mais um pouquinho sobre as partes das plantas, eu trouxe um vídeo também falando sobre a germinação, ou seja, o crescimento dessa planta, certo? Desde lá quando é plantada a sementezinha até quando ela se desenvolve. Eu vou estar diminuindo aqui a minha tela para começar, certo? Essa nossa aula, para que eu possa apresentar para vocês. A gente vai estar aí usando o livro a partir da página 7. E aí a gente vai estudar as partes das plantas: raiz, caule, e a gente vai ver também a folha, certo? Depois a gente vai ver flor, e aí algumas coisas que envolvem também a flor. Aí a gente vai ver depois fruto e semente, certo? Em sequência na aula passada. A gente viu na semana retrasada, nós estudamos sobre os grupos das plantas, né? E hoje a gente vai estudar sobre as partes das plantas. Depois que a gente estudou sobre os grupos das plantas, a gente consegue perceber que nem todas as plantas vai ter todas as partes, com raiz, caule, folha, fruto e semente e flor, certo? Algumas das plantas tem só raiz, caule e folhas, certo? E agora, hoje a gente vai estudar sobre a raiz, sobre o caule, sobre a folha e sobre a função que cada um deles tem. Como eu já disse, eu vou diminuir aqui e vou estar apresentando para vocês agora, certo? Ó, essa aqui é a nossa página do livro, a página do livro que nós vamos estudar hoje, que é a partir da página 7. Certo? Eu vou estar aqui deixando ela um pouquinho maior para que a visualização para vocês fiquem bem melhor, certo? Eu aumentei aqui um pouquinho o zoom também. Deixa só a página carregar por completo para a gente poder dar início à nossa aula. Então, como já vimos, né, e como eu já havia falado, lá naquela aula passada, quando a gente estudou sobre grupos das plantas, a gente observou as plantas
que não são todas que possuem raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. Apenas algumas. E a que tem lá como exemplo que possui todas essas partes é a laranjeira. Apresenta estruturas específicas que realizam funções importantes para a sobrevivência. Possui o quê? Raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. Na sequência da nossa aula, a gente vai saber qual é a função de cada um. Qual é a função da raiz, qual é a função do caule, das folhas, flores, certo? A raiz, aqui no nosso segundo parágrafo, diz bem assim: a raiz, o caule e as folhas são responsáveis pelo processo de quê? De nutrição e das funções vitais da planta. Ou seja, ela nutre a planta, por isso que a planta consegue o quê? Viver. Já as flores, os frutos e as sementes são responsáveis pela reprodução. As flores, geralmente, os frutos e as sementes, elas são capazes de reproduzir aquela planta. Ou seja, quando cai lá uma semente de uma planta no chão, essa semente ela pode se reproduzir e assim criar o quê? Nascer outra planta, certo? E a seguir agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre cada parte da planta. A função dela, para que é que ela serve, certo? Aqui nessa imagem nós temos a estrutura de uma planta. Essa estrutura de uma planta, se eu não estiver enganada, é um pé de pimentão, certo? E ela tem o quê? Presta atenção. As palavras que estão de azul são estruturas para a sobrevivência, ou seja, a planta necessita dela para sobreviver. Já as que estão de amarelo são as estruturas para a reprodução. São as estruturas que fazem com que a planta ela possa se reproduzir. E aqui nós temos raiz, caule e folha, as estruturas para sobrevivência. Já as estruturas para reprodução, nós temos o quê? Flor e fruta. E dentro da fruta nós temos uma semente, certo? Agora, aqui tem um jogo rápido, que diz bem assim: Você conheceu as partes da planta. Agora, assinale a afirmativa correta sobre seres vivos. Uma planta completa é formada por caule, folhas, frutos, flor, semente e raiz? Ou somente os frutos e as sementes são partes de uma planta? Será que uma planta ela só vai ter sementes e frutos? Não, não é correta essa alternativa. Uma planta é formada por caule, uma planta completa, porque existem as plantas que não são formadas por todas essas estruturas, certo? Mas uma planta completa, ela é formada assim, por caule, folhas, fruto, flor, semente e raiz. Aí qual é a alternativa dessa que vocês vão marcar X? Essa alternativazinha. Aí a gente vai descer aqui para o quê? Para raiz. Mas antes de eu apresentar para você a raiz e as funções das raízes, a gente vai ver o vídeo que vai falar sobre uma germinação da planta, certo? Só um momentinho. Aqui. Para que a gente já possa reproduzir. Vocês vão ver a germinação de um pé de feijão, certo? Que vai do feijão ao feijoeiro. Feijão ao feijoeiro. Olá a todos! Hoje vamos fazer uma experiência muito especial. Sai! Para! Estes feijões são mágicos? Não!
Vamos aprender a fazer crescer um pé de feijão. Primeiro, precisamos de feijões. Parecem muito pequeninos, não é? Mas vão ver como crescem. Depois vamos precisar... O quê? Não estou a ouvir. Precisamos de bolinhas de algodão. Outras bolinhas, atômico. Pomos as bolinhas dentro do frasco e regamos com abundância para depois pôr lá os feijões. E já está. E então, não acontece nada? Será que fizemos alguma coisa errada? Não, agora temos de esperar. Vamos lá para fora que o ar do laboratório está a fazer-te mal. Olha, o feijão abriu. Eu disse-te, o feijão tem no seu interior o embrião e as reservas necessárias para se desenvolver. Só lhe faltava água, agora está a começar a germinar. Já tem raiz, caule e folhinhas. São tão fofinhas. Já consegue respirar. Ai, olha aqui, as raízes, o caule e as folhas. É com as raízes que absorve a água e os sais minerais da terra. O caule sustenta a planta e as folhas permitem-lhe realizar a fotossíntese e respirar. Oh, feijocas, estás tão crescido. Agora temos que levá-lo para o jardim. O meu coração não vai aguentar. Adeus, amigo. Até sempre. Olá, Atômico. Onde é que vais? Vou visitar o Feijocas. Agora que cresceu, de certeza que aprecia um bom jogo de xadrez. E aí, gostaram do nosso vídeo? Eu espero que sim, certo? Nós vamos dar aqui continuidade. Vocês viram que o que é que absorvem a água e os sais minerais? É a raiz. E é transportado por onde? É transportado pelo caule, certo? Quem é que sustenta a planta? O caule. E as folhas, elas são responsáveis pelo quê? Elas são responsáveis pela fotossíntese e pela respiração. Eu já falei lá na nossa outra aula que a fotossíntese acontece aonde? Acontece nas folhas. E esse processo é para que a planta ela produza o seu próprio alimento, certo? Agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre a raiz. As plantas são seres vivos, né, como nós já sabemos, e em sua maioria elas vivem no solo. Elas estão fixas no solo. Porém, existem algumas plantas que elas não são plantas terrestres. Elas não estão fixas no solo. Elas estão fixas aonde? Na água, que são as plantas aquáticas, como as aguapés e as vitórias régias. Já eu vou mostrar essas plantas para vocês. Existem também outras plantas que são consideradas como as plantas aéreas, que são as orquídeas, por não precisarem necessariamente da terra. Ela não precisa estar necessariamente fixa na terra, certo? Mas todas têm em comum o fato de que não se locomovem e precisa estar em um lugar subtrato. Aí vocês me perguntam o que é subtrato. Aqui nesse quadradinho amarelo diz que substrato é a superfície na qual as plantas se desenvolvem, como a terra ou a água. Ou seja, a planta ela tem que estar ou na terra ou na água ou em algum lugar fixo que ela possa se desenvolver, que a raiz dela possa absorver aquela água e aqueles sais minerais para que a planta ela possa crescer e se desenvolver, certo? Agora nós vamos aqui ver a raiz, certo? E saber qual é a função dessa raiz. A raiz de uma planta tem a função de absorver a água e os nutrientes. Lembra que eu já disse que a raiz ela vai absorver a água e os nutrientes do ambiente que ela vive, ou seja, do solo em que ela está. No caso das plantas terrestres, tem a função de fixar a planta no solo. Então, elas vão tirar seus nutrientes do solo. Há também diversos tipos de raízes, mas podemos ver na imagem um exemplo comum, no qual é uma raiz principal. Vejam
que aqui a gente tem uma raiz, e nessa raiz, que é a raiz principal, nós temos outras raízes, que são as raízes laterais. Todas essas raízes, elas ajudam a planta a absorver os nutrientes e a água do solo. E esses nutrientes, ele é o que? Transportado pelo caule. E o caule é quem sustenta a planta, certo? Eu vou mostrar para vocês agora aqui as plantas que são aquáticas e as que são aéreas. Não todas, algumas. Eu tenho aqui um aguapés. Só um momentinho que tá carregando, né? Essa planta é uma planta aquática, certo? As suas raízes ficam embaixo da água e as suas folhas, elas ficam em cima da água. A nossa próxima planta é uma Victoria Regia. Essa planta aqui, bem grande, que fica na água. As raízes dela também ficam embaixo da água. E a nossa planta aérea é a orquídea, certo? São essas plantas, as duas primeiras aquáticas e essa aérea. Agora a gente vai voltar lá para o nosso livro e vamos continuar a nossa aula, certo? Ó, as raízes, elas podem ter várias formas, diversas formas, possibilitando assim que as plantas, elas habitem em lugares diferentes, como em solos arenosos, argilosos, humosos, certo? Ó, a planta, a gente já viu a planta lá na praia, no mangue, né? Em vários locais a gente vê as plantas. E como é que essa planta, ela pode estar ali na areia da praia? Como é que uma planta cresce ali? Por causa da sua raiz. Cada raiz pode habitar em um tipo de solo diferente, certo? Ó. Ou se apoiar em as plantas, elas não vão ficar só fixa no solo. Ela também pode se apoiar em outras plantas, em cercas, em muros. E alguns tipos de raízes permitem que a planta armazene nutrientes, como é o caso das raízes tuberosas. Vocês vão ver já já na imagem essas raízes, certo? Agora aqui, ó. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho, para que vocês percebam. As raízes subterrâneas, raízes advênticas. Aqui a gente tem as raízes aéreas, certo? Que são as raízes que elas se apoiam em outras plantas. As raízes aquáticas, como eu disse para você, a raiz dela fica embaixo da água e as folhas ficam por cima. Aqui a gente tem as raízes escoras. Vocês podem perceber como é que a raiz principal, ela tem outras raízes que servem como que? Como se fosse uma escora para apoiar a planta. Lembra que eu falei das raízes tubulares? São essas aqui. E aqui a gente tem outro tipo de raiz, certo? A gente vai ver agora sobre o caule. Lembra que eu disse que o caule é a parte que sustenta a planta, que leva os seus nutrientes até as raízes, as folhas, os frutos? Então, o caule é a parte da planta que sustenta as folhas, as flores e os frutos. Ele também transporta a água e os nutrientes desde a raiz. A raiz absorve a água e os nutrientes. E aí essa água e esses nutrientes, ele é transportado pelo caule, que é como se fosse o corpo da planta, certo? Pronto. Desde a raiz para todo o resto da planta. E é o responsável pela distribuição dos produtos da fotossíntese das folhas para todas as outras partes.
O caule normalmente é cilíndrico, ou seja, ele tem a sua curvatura meia redondinha, certo? Pode ter ramificações diversas, que são o quê? Os galhos. Eu tenho aqui, deixa eu só ver, uma plantinha, uma flor, certo? E eu vou mostrar para vocês. Epa! Aqui, só um instante. Ó. Eu tenho aqui uma flor. E essa flor, ela tem um caule. Quem é que sustenta a flor? O caule. Quem é que sustenta as folhas? O caule também. Você tá vendo que esse caule tem ramificações, não é? Tem outras partezinhas, certo? E esse caule, ele pode ser rígido, como os troncos das grandes árvores, ou delicado, como o quê? Como das flores, das hortaliças e das plantas que são as plantas rasteiras. Aqui, como você pode ver, nós temos um caule, um tronco. Esse tronco aqui, ele é chamado de caule. E ele que é o responsável por segurar a nossa planta, sustentar a nossa planta. Um tronco forte e rígido. Já que a gente tem um tronco que delicado de uma plantinha que é chamada de manjericão, que nós usamos na preparação dos alimentos. Agora a gente vai falar sobre a folha, certo? Ah, existe só um tipo de folha, tia? Não. Como vocês podem observar aqui nessa imagem, existem vários tipos de folhas, certo? Aqui, ó, estão observando que possui diferentes tipos de folhas, né? Então, a gente vai, o quê? A gente vai estudar um pouquinho sobre a folha, certo? Ó, essa imagem aqui nos mostra folhas de diferentes formatos e cores. Todas essas folhas têm o quê? Tem uma cor, tem um formato diferente. Embora a maioria das folhas que nós vemos na natureza, elas são o quê? De cor verde, por conta do seu pigmento, que é a clorofila. Lembra que eu já falei da questão do pigmento lá na nossa outra aula, né? Então, nós podemos também encontrá-las como outros pigmentos, fazendo as folhas apresentarem cores diferentes, como vermelho, amarelo, marrom. Não sei se vocês já observaram, mas tem plantas que suas folhas elas são o quê? Amarelas. Tem plantas que suas folhas elas são vermelhas. Isso por causa da pigmentação que cada uma vai receber. Mas em sua maioria, a que nós estamos acostumadas em ver são as que têm a pigmentação verde, certo? Independente da cor que essa folha tenha, sua função é a mesma e é muito importante. A folha, ela tem a função do quê? Da fotossíntese e também tem a função da respiração. Através da folha, ela faz o quê? O processo da fotossíntese, que é o processo pela qual a planta ela vai produzir o seu próprio alimento. E é através da folha que ela também vai ter o quê? O processo de respiração. Ou seja, ela vai obter o oxigênio para tornar o quê? Absorver o oxigênio para transformar em energia. E é através da folha também que acontece a transpiração, certo? Ou seja, ela elimina aquela água que tem excesso nela. Até aí, ok? Qual a função da planta? Fotossíntese, respiração e transpiração. Qual a função da raiz? Absorver água e nutrientes. A função do caule é transportar a água e os nutrientes. São essas três partes da planta que nós vamos estudar hoje. A planta tem outras partes da planta
que nós vamos estudar na nossa próxima aula, que é flor, a polinização da flor e outros agentes que tem na flor, a semente e o fruto, certo? Agora nós vamos lá para a nossa atividade que está na página 20. Página 20. Essa aqui a gente vai responder 3 questões. Além daquele nosso jogo rápido que nós respondemos lá no início da nossa atividade, nós vamos responder aqui agora a atividade que está na página 20, certo? Quero que vocês acompanhem comigo e prestem muita atenção. Leiam aí os enunciados. Eu quero que vocês leiam, certo? É muito importante vocês praticarem a leitura. Nunca deixem de ler. Se tiver algum livro em casa que vocês gostem, também pode praticar a leitura nesse livro. Não só ler no nosso momento da aula, mas tirar um momento do nosso dia para a gente poder o quê? Exercitar essa leitura, certo? Para que a gente possa sentar ali, se concentrar, ler um pouquinho, conhecer várias histórias. O livro, ele nos permite viajar sem sair de casa, viajar sem sair do nosso lugar. Então, ler é muito bom. E a leitura, ela também nos inspira, certo? Vamos lá para a nossa atividade. Vocês vão completar as sentenças de acordo com o que você aprendeu nessa unidade. Ou seja, de acordo com o que a gente aprendeu lá. As plantas são seres vivos que não se locomovem e que têm como característica a presença de pigmentos, como Qual é o pigmento que a planta recebe? É a clorofila, que é aquele pigmento que tem lá nas folhas das plantas, certo? Por isso que a maioria das plantas tem a cor verde, por conta desse pigmento que ela recebe. Que, junto com o sol, a água e os sais minerais, é responsável pela... Vamos ler de novo para que vocês possam entender. As plantas são seres vivos que não se locomovem, ou seja, não saem do lugar. E que tem como característica a presença de pigmentos como a clorofila, que junto com o sol, a água, os sais minerais e os gases são responsáveis pela fotossíntese, certo? Vamos lá. Vocês vão citar 2 utilidades das plantas para o ser humano. Para que é que as plantas elas servem para nós? As plantas servem como alimento, servem também para fazer cosméticos, seja lá shampoo, hidratação, creme de cabelo, creme de pele, para fazer perfume, serve também para fazer móveis e várias outras coisas, certo? A planta, ela tem várias utilidades. Nós conseguimos ver ela em um frasco de creme de cabelo como esse aqui. Ele tem um cheiro e esse cheiro foi da planta. Ele tem vários nutrientes. E esses nutrientes, eles vêm da onde? Eles vêm das plantas, certo? Agora, a gente vai responder uma cruzadinha. A nossa atividade só vai ser até a questão 3, certo? E a nossa última questão é uma cruzadinha. A gente vai ver, observar o primeiro número. Aí vai fazer uma pergunta e depois a gente vem cá na cruzadinha e responde aqui na cruzadinha, certo? Ó, sustenta a planta e suas estruturas. O que é que sustenta a planta? A gente tem a raiz, que absorve o quê? A água e os nutrientes. E quem é que vem depois da raiz? O caule. E o caule, ele é responsável por quê? Por sustentar a planta e as suas estruturas. Deixa eu ver se eu consigo aqui escrever o nome caule para vocês. Não dá para escrever na caixa de texto, certo? Então eu vou escrever com o cursor do mouse mesmo aqui. C-A-U-L-E. Caule. Agora, o que
é que fixa, no numeral 2, o que é que fixa a planta no solo? O que será que fixa a planta no solo? Será que é a folha, a flor ou será que é a semente? O caule a gente sabe que é quem sustenta. Então, quem é que fixa a planta no solo? Quem é que fixa a planta no solo é a raiz, certo? Raiz. Agora, diz bem assim: planta acostumada ao frio, que é muito utilizada no Natal. Quem sabe aquela plantinha que é usada no Natal e que é acostumada com frio? É o... Qual é? É o pinheiro, ó. Epa, o P ficou meio troncho. Pinheiro. É o pinheiro que é responsável é responsável não, né? Ele é a planta que a gente usa no Natal para decorar. Então, ele é responsável pela decoração dos espaços para o Natal, certo? A planta do tipo completa. Lembra que eu falei que tem uma planta que ela é mais completa, que ela tem raiz, caule, folha, fruto e semente e flor? Qual é essa planta? A gente viu lá em cima. É a laranjeira. Então, aqui vocês vão escrever o nome laranjeira. Ó. Lá. Já tem o A, né? Vocês vão só completar. Laranjeira. Laranjeira. Agora, aqui no numeral 5, diz bem assim: a maioria das flores, das folhas, tem clorofila, que é um pigmento de cor. E aí, o que é que vocês me dizem? Qual é a cor desse pigmento? Hein? Ele quer saber qual é a cor do pigmento. Se todas as plantas têm clorofila, é porque todas as plantas têm a cor. E que pigmento é esse? A gente sabe que a maioria das folhas tem a sua cor verde. Então, o pigmento é verde. Vocês vão escrever aqui o nome verde. Verde. Agora no 6. Planta pequena que vive em locais úmidos e que não apresenta flores e nem semente. Lembra que eu já falei dela lá em cima? Quem lembra quando eu falei dos grupos das plantas? Deixa eu ver se aqui tem. Ó, são plantas com poucos centímetros. Eu voltei aqui para que vocês possam ver. Plantas com poucos centímetros que não produzem nem flores, nem frutos e nem folhas. Seu caule e suas raízes são considerados não verdadeiros. Por quê? Porque elas só têm caule e folhas e elas ficam presas. E elas não têm nem altura, são centímetros. Então, elas são muito pequenas. Então, as plantas são os musgos, certo? A gente vai lá para nossa página responder. Então, a gente já sabe que planta pequena que vive em locais úmidos e não apresenta flores e nem sementes é o que? Os musgos. Então, galerinha, conseguiram responder? Quem ainda estiver respondendo, dá um pause aí no vídeo, certo? E continua a responder a nossa atividade. Mais uma vez, eu vou pedir para que vocês, ao responderem a nossa atividade, fotografem a atividade. Eu faço um scanner pelo telefone e envio essa atividade para o meu e-mail,
certo? Eu preciso corrigir essas atividades e dar um retorno a vocês. Se vocês acertaram, onde é que precisa melhorar, se ao escrever pulou alguma letrinha, deixou faltando uma letrinha ali, certo? A tia vai passar todas essas orientações para vocês. Eu espero que vocês estejam entendendo. A gente tem o nosso plantão de dúvida lá. Quais são os dias? Quartas e sexta-feiras. E aí eu vou estar podendo tirar essas dúvidas com vocês. Eu vou estar podendo também apresentar outros conteúdos. A gente pode matar a saudade, né? Trocar conversa ali, rever os nossos colegas, né? Que é muito bom. E a gente vai poder ali ter um momento bom, um momento de descontração, um momento muito interessante, certo? Ó, a nossa aula de ciências hoje fica por aqui. Mas já já a gente vai voltar com a nossa aula de português. E nós vamos estudar um conteúdo novo na nossa aula de português. Tudo bem? Vai ficar combinado assim. Então, beijos e até já. Tchau!